Olá pessoal, nesse vídeo vai ser uma continuação do vídeo anterior sobre a questão da carta de Plínio. Houve um questionamento aí do Francis Farago com relação a essa carta de Plínio. No vídeo anterior eu falei que essa carta de Plínio existem referências dela diretamente no Eusébio de Cesareia, que ele reproduz textualmente. Ele faz referência a um trecho da carta. E ele faz referência ali ao Tertuliano, tá? Então, Tertuliano, no Apologética, também faz referência à carta de, de Plínio, né? E aí o Tertuliano não se refere nem a Tácito nem a Suetônio diretamente, se refere a Plínio diretamente. Eu parece que no vídeo anterior eu falei que Tertuliano não se refere a Plínio, mas se refere a Plínio textualmente. Textualmente, cita o nome de Plínio, no Apologético. Mas aí o questionamento agora do Francis é de que o apologético de Tertuliano, ele é um texto medieval. Então tudo isso é uma invenção medieval, um texto. Tertuliano nunca falou isso, na verdade. Isso foi um texto que foi criado lá na Idade Média, lá século 9, 10, por aí. Tá? Bom, vamos analisar essa questão. Então esse site aqui do tertulian.org, ele mostra os manuscritos de diversos textos antigos, tá? Então ele traz aqui do Plínio Secundus, os manuscritos de Plínio Jovem, né? E aí tem a carta que aparece ali em questão, ele está no chamado livro 10, tá? É a carta 96, 97, tá? Então se você for ver aqui os manuscritos, manuscritos MSS, tá? Em 10 livros, incluindo aí o livro 10, tá? Existe uma coleção mais antiga do livro 1 ao livro 9. O livro 10 é uma compilação já posterior, tá? Ao que tudo indica. Tá? Que inclui as correspondências com Trajano. Parece que é um segmento separado, né? Bom, os manuscritos mais antigos que aparecem aqui vão aparecer aqui da carta de Plínio, né? Estou me referindo, a carta de Plínio. Manuscritos mais antigos, ó, são todos aqui século IX, século XI, século XII. A maioria é tudo medieval. Alguns são desconhecidos, tá? Século XVI, vai por aí afora. Agora, da carta de Plínio, nós temos aqui o manuscrito mais antigo, o manuscrito P, que ele é datado do século V, tá? Tem os 10 livros. Ancestral de todos os 10 livros dos manuscritos. E originalmente completo. Bom, a data aqui que está indicando aqui é século V. Então, o manuscrito mais antigo aqui do Plínio parece que é do século V, tá? Bem que a maioria é manuscrito medieval, mas o século V parece ser o mais antigo. Nosso volume do século V foi escrito ao final do século... Nosso volume P foi escrito ao final do século V. Essa carta do Plínio, ela é referenciada aqui no Apologético de Tertuliano, no século II, e também Jerônimo, em Crônica, e Eusébio, História Eclesiástica 333.3, do quarto século. Mas eles fazem referência ao Tertuliano, tá? Esses dois, o Jerônimo e o Eusébio. Tudo bem, então ficamos aqui no seguinte, carta de Plínio, manuscrito mais antigo, ao que consta aqui é o manuscrito P, que data do século V, tá? Mais antigo. Vamos agora dar uma olhada no do Tertuliano, porque o Tertuliano, ele fala assim, olha, não sei se esse é do Tertuliano, esse aqui é do Tertuliano, né? É Apologia, capítulo 2. Apologia, capítulo 2, ele vai se referir à carta do Plínio, tá? Ele vai se referir à carta do Plínio em algum lugar aqui. Sobre isso, Trajano escreveu de volta aqui, ó. Ele está falando do Plínio aqui antes.
Pois o jovem Plínio, quando era governante de uma província, tendo condenado alguns cristãos à morte, expulsado alguns de sua firmeza, ainda irritado com seu grande número, finalmente procurou o conselho de Trajano, o imperador reinante, sobre o que ele deveria fazer com o resto, explicando ao seu mestre que, exceto uma relutância obstinada em oferecer sacrifícios, ele não encontrou no serviço religioso nada além de reuniões de manhã cedo para cantar hinos a Cristo e a Deus, e a selar seu modo de vida por uma promessa unida por serem fiéis à sua religião, proibindo assassinato, adultério, desonestidade e outros crimes. Sobre isso, Trajano escreveu de volta que os cristãos não deveriam ser procurados, mas se eles fossem trazidos diante dele, eles deveriam ser punidos. Tá? Então, assim, é o que a gente vai dizer paráfrase, né? Ele não reproduz textualmente a carta do Plínio, mas ele faz meio que um resumo da carta. Tá? Então, esse é o Tertuliano Apologético. O Tertuliano, os manuscritos do Apologético, realmente os mais antigos são do século IX, tá? Manuscritos do Apologético são do século IX, XII, XIV, por aí afora, tá? Cita Plínio. Mas nós já vimos que os manuscritos da carta de Plínio tem manuscrito da carta do século V, tá? Temos também outra referência a essa carta de Plínio no texto de Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia, ali no livro 2, capítulo 33, vai dizer o seguinte: tão grande perseguição foi aberta contra nós em muitos lugares que Plínio II, um dos mais notáveis governadores, perturbado pelo grande número de mártires, comunicou-se ao imperador sobre a multidão dos mortos. Ao mesmo tempo, ele informou em sua comunicação que não tinha ouvido falar deles fazerem nada profano ao contrário das leis, exceto que eles se levantavam ao amanhecer, cantavam hinos a Cristo como a um Deus, mas que renunciavam ao adultério e assassinato. Em resposta a isso, Trajano fez o seguinte decreto: a raça de cristãos não deveria ser procurada, mas quando encontrada deveria ser punida. Tá? Tiramos nosso relato da apologia latina de Tertuliano, que mencionamos acima. A tradução seguinte é, abre aspas, aí ele cita Tertuliano. Então aqui realmente o Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica 2:33, ele vai citar textualmente Plínio e vai referindo-se à carta de Tertuliano que a gente acabou de ler, tá? Essa história eclesiástica, né? Essa história eclesiástica, nós vamos ver alguns manuscritos mais antigos aqui de Eusébio de Cesareia. Nós temos aqui o texto grego, tá? Vamos a outras referências. O texto siríaco. Então, o texto grego, realmente a gente tem aqui do século XI, XII, manuscrito até século X, manuscrito mais antigo. Mas no texto siríaco, que é uma tradução do História Eclesiástica para o siríaco, nós temos aqui, ó, 462, História Eclesiástica, tá? Temos aqui também no British Library um texto aqui do século VI. Então veja, a História Eclesiástica que cita o apologético realmente é medieval, do século XI, os manuscritos mais antigos. Mas a gente tem uma História Eclesiástica do século VI e ele cita o apologético. Entende? Temos também outro autor, que é Sulpício Severo. Sulpício Severo, ele vai se referir à carta de Plínio no Crônica 2:31:2. Então no 2:31:2, ó, 2:31:2, eu vim aqui e já passei para quê? Para cá. 2:31, 2:31:2. Não muito tempo depois ocorreu uma terceira perseguição sobre Trajano, não tendo encontrado nada nos cristãos dignos de morte ou de punição, após torturas e interrogatórios, proibidos de serem mais cruéis com eles. Só isso que tem. Então o Sulpício Severo não vai ajudar muito, porque ele nem faz referência a Plínio, mas ele está se referindo que Trajano lá pesquisou sobre os cristãos e parece que ele está reproduzindo lá aquilo que está se falando na carta do Plínio. Ele então vai ser esse texto. Temos o texto também de Orósio. Orósio, ele vai se referir à carta de Plínio ali no História contra os Pagãos 7:12:3. Então no 7:12:3
Ó, 72, 73. Trajano errou o julgamento, contudo, na perseguição aos cristãos. A terceira perseguição a partir de Nero. Ele ordenou aos cristãos que deveriam ser traduzidos ao interrogatório, sempre que encontrados, para sacrificar os ídolos, ou para serem condenados à morte, caso se recusassem a isso. Um grande número deles foram executados. Plínio Jovem, que foi indicado procurador junto com outros juízes, reportou que os cristãos não faziam nada contrário às leis romanas, exceto professar a fé em Cristo e fazer reuniões inofensivas. Tá? Então, isso aqui é o texto de Orósio, está se referindo à carta de Plínio. Tá? Orósio, ele vai ter textos manuscritos que eles, segundo aqui, ó, tem do século 12, esse aqui é do 11, esse aqui, ó, final do século 7. Então a gente já tem manuscrito de Orósio do final do século 7. Então, conclusão, a carta de Plínio é medieval? Não, não é medieval. Ela se refere ali na carta de Eusébio, História Eclesiástica, que já é do século 5, tá? Temos ali a carta do Orósio, também está citando a carta de Plínio, e é do século 7, os manuscritos mais antigos. Então, assim, não tá batendo, entendeu? Os manuscritos que a gente tem são manuscritos que remontam ali século V e que fazem referência direta ou indireta a essa carta do Plínio. Então, não é medieval. É isso. Muito obrigado, então.